É inegável que a comunicação em rede veio para ficar e os profissionais de saúde têm que se adaptar a este novo meio de lidar com os clientes. É o que você confere nesta parte do Rolê Universitário. O programa é produzido pelo podcast pela Divisão de Comunicação da PUC Goiás. Vocês que atuam também com a nutrição, com a psicologia, eu percebo também que existe um movimento dos profissionais da área da saúde, em todas as áreas, para estar presente nas redes, porque é uma forma também de captar futuros clientes, pacientes, né? Como que vocês lidam com isso dentro do universo de vocês? A comunicação, ela é bem democrática, eu digo assim, né? Porque ela contempla todas as áreas, tanto é que ela está aí livre para todo mundo. É bom não confundir, né? Jornalismo, para quem faz jornalismo, a comunicação como um todo, ela está liberada, até porque a gente tem o direito de se expressar. Mas o que eu percebo muito é que, como profissionais, nós desenvolvemos técnicas que são benéficas para nós, né? No dia a dia ali, para a promoção do nosso próprio trabalho. Tal como a segunda formação, a minha em nutrição, eu uso bastante rede social para divulgar esse trabalho. Pesquisas científicas, alguma curiosidade, e ali a internet ela é um campo muito bom, né? Porque a gente pode publicar vídeos, pode publicar fotos, áudio, e é um espaço assim, que a gente consegue usufruir com o máximo de qualidade, até porque a gente domina as técnicas. Fica mais fácil no meu entendimento, assim, né? Em relação à psicologia, é algo que eu tento ser muito cautelosa, às vezes uma cautela que às vezes me paralisa mesmo, assim. Por questões éticas e também por... Poxa vida, né? Eu venho me pegando há algum tempo numa angústia de fala, assim, de eu pensar, poxa, mas será que isso que eu tô falando de fato representa algo para alguém? Será que isso que eu tô falando às vezes não pode bater errado em alguém, pode chegar de uma forma difícil? Então, pessoalmente, as redes sociais para o trabalho tem sido algo que eu tenho me afastado um pouquinho, meio contraditório, né? Porque eu sei que eu preciso disso. Mas nesse sentido para falar sobre psicologia, parece que é tudo tão pessoal que eu me sinto um pouco aflita mesmo de falar alguma coisa, e eu com certeza vou ficar pensando depois, poxa vida, né, mas isso que eu falei pode fazer sentido para mim e para 99 mil pessoas, mas pode ter uma pessoa que vai ouvir isso e vai se embaralhar e vai bagunçar. Então, por hora, assim, eu uso para falar de coisas mais cotidianas em relação ao que é a psicoterapia, até porque por questões do código mesmo, de o que pode e o que não pode. Mas, sem dúvida alguma, que existem 1 milhão de profissionais que, poxa, alavancaram suas carreiras, assim. Então, acredito que seja uma ferramenta muito boa, principalmente para quem domina essa técnica, né? Mas, pessoalmente, eu estou indo devagar, sou um pouco cautelosa. Assim. E é natural esse receio, assim, da gente, porque, não sei você, mas eu sou formado em jornalismo há 12 anos, e eu tive essa mesma insegurança de lançar a primeira matéria na televisão. Então, assim, eu acho que faz parte de uma construção. Isso. Nesse primeiro momento, a gente está começando ou recomeçando uma carreira profissional, e a gente tenta ser um pouquinho mais cauteloso, e ainda mais num território que, até então, é aparentemente sem lei. Estão tentando regular para poder evitar transtornos maiores no futuro, mas a gente tem que ter essa cautela até por conta de questões éticas, de conselho. Então tem que saber selecionar realmente o que a gente vai publicar para não prejudicar pessoas, mas são casos pontuais. Acho que a gente tem que comunicar com consciência para poder ser assertivo. Em tempos de comunicações virtuais, como fortalecer os nossos laços interpessoais, assim? O que vocês veem? Situação difícil, né? Porque a internet, ela aproxima muito a gente, mas ao mesmo tempo distancia. E recentemente eu tive um pequeno entrave ali com algumas amizades, né? E isso aconteceu bem recente mesmo. Me deixou assim com a pulga atrás da orelha. Telefone na mão. Eu recebi uma mensagem falando, preciso falar com você. E eu sempre deixo uma mensagem de contrapartida dizendo o seguinte, se for urgente, me liga. E aí me ligou e eu não retornei. Eu não lembrei. E aí depois eu fiquei com a consciência pesada. Porque eu fui descascado do começo ao fim. Mas isso é do ser humano. Então acho que a gente tem que saber
quando começar a usar a tecnologia a nosso favor e também como parar. É o que ela está começando a fazer, né, Shel? Eu acredito. O detox digital. E sobre isso, né, de como estreitar, né, as nossas relações interpessoais nesses tempos, eu acho que é um equilíbrio, assim, que eu não acredito que seja de tudo nocivo, sabe? Desde que não atrapalhe o meu desenvolvimento com pessoas no mundo real. Então, tudo a gente aprende, tudo é passível de aprendizado, né, ou quase tudo. Então, manter essas conexões que seja no dia a dia, nem só pelo laço com aquela pessoa específica, mas para manutenção mesmo das minhas habilidades, né? Isso ainda é uma necessidade de sobrevivência. Eu espero que seja, porque eu gosto muito do que é vivo e tátil. Mas estar em contato para manutenção de questões relacionadas ao trabalho, afetos, namorado, família, tudo isso. Ficar atento, eu acredito que a melhor forma disso é ficar atento a não resumir as minhas relações ao âmbito digital, né? E não porque eu estou proibido disso, mas porque isso vai me prejudicar em outros aspectos da minha vida, né? Então, se ficar na internet ou nas redes sociais o tempo inteiro não oferecesse nenhum risco em questões vitais da minha vida, como trabalho, essas coisas que eu citei, talvez não fosse um problema, mas a gente não vive, a gente vive no mundo, a gente precisa um dos outros, né? Então eu acho que é sempre lembrar da manutenção das próprias habilidades mesmo, sabe? De diálogo, de contato, de físico, de olho no olho mesmo. Assim. E sempre que possível aí, né? Desligar um pouco o telefone celular e marcar encontros presenciais. Eu vejo que a gente se distanciou muito das tradicionais resenhas. Na época da faculdade era muito comum, né? A gente marcava um churrasquinho no fim de semana, um rolê no parque, e isso a gente tem visto que as pessoas têm se distanciado cada vez mais. Parte provocada até mesmo pela internet, porque a gente está ali no parque, mas o telefone está na mão. Sim. A internet está conectada. Se eu não postar que eu fui naquele lugar, eu não estive naquele lugar. E a gente tem que deixar a tecnologia nesse ponto de lado para que a gente possa primeiro viver e depois postar. Não é errado compartilhar, estar presente em um universo totalmente digital, mas a gente também tem que viver relações. E essas relações só vão existir se a gente abdicar de outras situações para que a gente possa vivê-las, né? E aí é onde tem que ter esse equilíbrio para a gente não deixar prejudicar relacionamentos com família, amigos, enfim, com toda a sociedade que a gente vive, né? Somos humanos ainda. Eu me pergunto muito nessa questão dos dois mundos, né? O mundo virtual e o mundo real, e eles estão se fundindo, né? Praticamente um como eu falo, é a continuação do outro. Uma questão que está me pegando bastante é a questão da linguagem. Por exemplo, eu noto que hoje em dia as pessoas estão usando muito mais gírias que estão comuns na internet no mundo real. E até para escrever mesmo. Hoje em dia você pode até pegar trabalhos acadêmicos que não são mais escritos com você, é VC, sabe? É esse tipo de coisa. Então, também outra... crianças de Portugal estão começando a falar com o português brasileiro porque eles assistem mais youtubers que são brasileiros. Então, eu queria perguntar o que a gente está sofrendo agora, sabe? Onde a linguagem vai parar nessa unificação desses dois mundos, sabe? Eu vejo que a linguagem ela está passando por uma transformação forçada. Eu sou um amplo defensor da língua portuguesa, eu gosto de usar todos os pontinhos, todas as vírgulas possíveis, todas as palavras escritas normal, do jeito que eu aprendi lá há 1900 e bolinha. Mas eu vejo que a tecnologia ela está trazendo isso pra gente como uma forma de simplificação. Só que essa simplificação ela já está começando a mexer muito no nosso dia a dia, porque nós que estamos lidando com informação o dia todo, a gente consegue compreender, captar muito bem, né? E ainda assim passamos dificuldade. Pessoas mais de idade já não vão conseguir compreender essa mesma situação. Tratando-se de artigo científico, por exemplo, né? Uma pesquisa que contém uma escrita, né, abreviada, como que as pessoas vão identificar e interpretar? Já que, da mesma forma que nós temos
gírias, no meio digital nós também temos algumas dessas simplificações que não são compreensíveis, né, para muitas das pessoas. Então, eu acredito que a gente precisa fazer uma pausa e reviver, né, o português, a nossa comunicação, para poder ser mais assertivo e não trazer essa problemática para o futuro. Daqui a um tempo, o que nós vamos conseguir transmitir para as pessoas? Só um ponto e vírgula e todo mundo vai entender tudo que eu estava querendo realmente transmitir? É complexo, né? A pergunta sobre para onde vai a língua e qual é o caminho, não sei, de fato, responder. Mas eu acredito que seja aquilo que a gente já comentou, né? Cada comunicação, cada tipo de se expressar na sua mídia correta. Então, na internet eu me comunico de um jeito, na vida real eu me comunico de outra. Eu não acredito que seja um perigo que a gente desaprenda o nosso português. Eu, inclusive, acho que às vezes isso dá uma democratizada, sabe? Acho que passou-se o tempo da gente, não sei, de alguma forma julgar alguma pessoa que fala uma ou outra coisa errada. Eu não acho isso interessante. Para mim, o interessante é que seja transmitido. Você entendeu o que eu tô falando? Para mim, o importante é que as pessoas me entendam. Então, eu acho que, por um lado, isso é até bom, para ser sincero, a gente não falar com gíria no artigo científico, né? Isso não cabe, não é sobre isso que eu tô falando. Cada coisa no seu lugar. Eu acho que para onde a língua vai, eu não sei, mas desde que as pessoas entendam o que eu tô falando, desde que eu consiga lembrar de como escreve num artigo científico e de como eu devo conversar no WhatsApp com a minha amiga, tá tudo bem. E eu acho que isso não tá em risco. Acho que não me soa como um grande risco, mas eu não sei responder a pergunta mesmo, de para onde vai, o que vai acontecer assim, com a língua portuguesa. Amanhã tem a última parte deste bate-papo. O PUC Acontece fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um abraço e até amanhã. Tchau!